Olá, querido professor, querida professora, sejam bem-vindos à nossa trimestral da classe do Jardim da Infância. Nosso objetivo aqui, queridos professores, é auxiliar as nossas crianças a aprenderem mais sobre Jesus e os seus ensinos. E aí, Lavínia, tudo bem? Tudo bem, Lauri? O que vamos compartilhar hoje? A gente vai compartilhar dicas legais da minha classe do Jardim da Infância. Queridos professores, independente da nossa realidade, das ferramentas, dos materiais que temos à disposição, nós não podemos esquecer de dois elementos importantíssimos: carinho em tudo aquilo que formos fazer e também uma palavrinha-chave: planejamento. Planejar com antecedência tudo aquilo que vamos colocar em prática na salinha do Jardim da Infância. Por isso, acompanhe conosco sugestões para esse trimestre. Queridos professores, nós temos aqui uma sugestão de um material muito rico que é sobre empatia e que vai nos auxiliar como incentivo de presença. Principalmente nesse momento pós-pandemia, nós temos que estar atentos à forma como nós vamos acolher nossas crianças na escola sabatina e também aquilo que elas trazem com elas, as suas emoções. Temos que estar atentos para que o acolhimento seja efetivo e assertivo também. Então agora vou mostrar para vocês algumas sugestões. Nós temos aqui um cartaz de presença. A criança, ela chega na escola sabatina e ela com o seu dedinho, ela aponta para a criança com quem ela mais se identifica. E quando ela aponta o seu dedinho, se a criança está feliz, se a criança está triste, a professora que está ali recebendo essa criança precisa fazer a pergunta: por quê? Por que você escolheu essa criança para lhe representar? Para dar ali um tempinho para ela contar como que ela está chegando na escola sabatina. E assim os professores ficam atentos a essas crianças, a cada uma delas e aquilo que elas estão sentindo naquele momento. Dando sequência a esse momento que a gente recebe as crianças, nós temos também as atividades que nós chamamos de atividades preparatórias, que todos vocês sabem. E nós podemos fazer de uma forma lúdica, né? Essa faixa etária exige isso, e nós podemos fazer através de dados com perguntas. E podemos estar ali no tapete, numa rodinha, jogando os dados. E a cada perguntinha que for caindo, nós podemos dar então um tempinho para conversarmos sobre, né, essas questões, esses questionamentos, e as crianças vão respondendo. Por exemplo, nesse dado aqui, nós temos aqui uma pergunta: que tipo de carinho você mais precisa? É uma pergunta que nos faz pensar e nos faz analisar como a criança está se sentindo no momento. Temos outras perguntas também. Do que você mais gosta de brincar? Oportunidade da criança contar também um pouquinho sobre ela. E após isso, nós podemos também incluir nesse momento, na nossa escolinha sabatina, um momento de gratidão. Passamos por desafios, elas como crianças também, mas sempre temos motivos para agradecer e podemos preparar um potinho bem especial para que elas depositem ali, através da escrita, através do próprio desenho que elas queiram fazer, motivos de gratidão. Isso pode ser realizado na escola sabatina, mas nós sugerimos que também essa ideia seja estendida às famílias, para que em casa, na hora do culto familiar, os pais tenham esse recipiente aqui preparadinho com carinho, para que as crianças também coloquem ali durante a semana os motivos pelas quais elas são gratas. Essa seria então uma dica para incentivo de presença, para o momento das atividades preparatórias, né? O quebra-gelo, e também para o momento de oração que sempre temos que ter durante a escola sabatina. Nesse trimestre, as ofertas, elas serão destinadas aqui, para a divisão sul-americana, a nossa divisão.
E nós temos aqui algumas sugestões para esse momento em que a ofertinha é recolhida na classe do Jardim da Infância. Nós temos aqui, por exemplo, uma linda menina vestida, com as roupas típicas da Bolívia, e temos a sugestão aqui de uma igrejinha em MDF que depois vocês podem personalizar do jeitinho que, cada professor, cada criança quiser, para recolher essas ofertas. E é muito importante que a cada momento nós incluamos as crianças para que elas participem, para que elas se sintam parte e entendam também o propósito dessas ofertas e para onde elas estão sendo destinadas. Também podemos sugerir trazer uma camiseta, quem sabe do Brasil, para que no próximo sábado seja colocada no momento em que a ofertinha é recolhida. Temos também aqui quadrinhos que identificam os países que compõem aqui a nossa divisão e os projetos que estarão sendo beneficiados nesse trimestre. E esses quadrinhos aqui, a cada sábado, nós vamos colocando as igrejinhas, o nome da igreja, o local, o país. Essas igrejas têm os seus projetos e naquele sábado a criança ficará sabendo então para onde a sua ofertinha estará indo e qual ação estará auxiliando. Essas são algumas sugestões para que esse momento da oferta também seja um momento significativo. Queridos professores, nessa trimestral nós vamos ver sugestões para nós trabalharmos as histórias bíblicas com as crianças do Jardim da Infância. Essas crianças possuem 4, 5 e 6 anos de idade. São crianças que gostam muito de participar. Elas precisam vivenciar a história de uma maneira prática. Então, deixe com que os seus pequenos participem na hora da história, levem roupas para que eles se caracterizem. Eles são muito musicais também. Você pode trabalhar bastante músicas que combinam com os assuntos, com os temas das histórias. Outra coisa, é muito importante você fazer o seu planejamento. Deixar o ambiente da sala organizado, um ambiente limpo, arejado. Todas essas coisas vão facilitar a vivência dessa criança e vão contribuir para que eles aprendam as histórias e vivenciem a parte espiritual de uma maneira significativa e intencional. Então agora a gente vai ver algumas dicas para a gente trabalhar essas histórias desse trimestre. Nesse momento, nós vamos ver dicas e sugestões práticas para você, professor, professora, contar a história para as crianças na classe do Jardim da Infância. Nós já vimos que essas crianças, essa faixa etária, eles gostam muito de participar, de vivenciar. Então você pode usar vários recursos para que essa criança participe. Você não precisa necessariamente ter bonequinhos como esse, você não precisa necessariamente ter uma sala enorme com muitos recursos. Se você fizer o simples, mas de uma maneira que vivenciem, com que eles experimentem a história, eles vão absorver mais ainda esse conteúdo. E você não precisa ir muito longe para se inspirar, para buscar ideias. No próprio auxiliar da Escola Sabatina, nesse caso, o do Jardim da Infância, você encontra aqui muitas sugestões de como você pode trabalhar com essa faixa etária. Aqui tem sugestões para você fazer as suas atividades preparatórias, você vai encontrar sugestões das músicas que você pode cantar a cada sábado. Além disso, aqui no auxiliar também, as lições elas vêm divididas segundo o elo da graça. Nesse momento, por exemplo, a lição do primeiro mês do trimestre, nós vamos ver sobre a parte do serviço e as crianças vão aprender um pouquinho mais sobre o serviço nessas histórias que eu vou apresentar para vocês agora. Nesse momento, nós vamos ver algumas sugestões para você fazer aí na sua sala do Jardim da Infância. Nós vamos ver a lição número 3, ouvidos atentos. Você pode montar uma caminha como essa, usando tecidos, um lençol, uma manta que você tenha. Coloque também um travesseirinho para mostrar a cama onde o menino Samuel dormia. Daí, convide os seus alunos para um de cada vez deitar nessa caminha. Eu tenho aqui uma criança, o nome dela é Lavínia. Lavínia, pode deitar na caminha. Eu vou te chamar, Lavínia, 3 vezes. E quando você ouvir a 3ª vez eu te chamando pelo seu nome, você pode levantar e dizer, eis-me aqui, combinado?
As crianças adoram participar desse momento. Você pode fazer com que as crianças se deitem e pode chamá-las pelo nome, fazendo esses combinados que eu fiz aqui com cada uma das suas crianças. Vamos ver. Lavínia, Lavínia, Lavínia. Eis-me aqui. Vocês podem repetir todos juntos a importância deles ouvirem a voz de Deus. Nós servimos a Deus quando nós ouvimos a voz deles. Você pode repetir essa frase junto com as suas crianças. Nesse momento, nós vamos ver uma sugestão para a lição número 7, O Garoto Está Vivo. E essa lição fala sobre graça. Deus enviou Elias para uma cidade e lá ele precisava de pessoas para ajudá-lo. E ele encontrou uma viúva que compartilhou com ele um pouco do azeite que ela tinha e um pouco da farinha. Mas, algum tempo depois, o filho dessa viúva ficou muito doente e ele veio a falecer. Então, nesse momento que você estiver contando essa história, você pode mostrar como as pessoas que ficam doentes são cuidadas. Para ilustrar essa história de uma maneira prática, você pode usar um recurso simples, como, por exemplo, esses curativos adesivos. Você pode entregar um para cada criança e pedir que eles colem esse adesivo sem a ajuda do colega e sem a ajuda dos professores. No momento em que ele estiver colando, vá interagindo com essa criança e perguntando se foi fácil colar o adesivo. Lavínia, foi fácil colar o adesivo? Não. Nesse momento, você pode mostrar para essa criança que não é fácil a gente se cuidar sozinhos. A gente precisa do cuidado divino, a gente precisa também do cuidado de pessoas aqui na Terra, como por exemplo o papai, a mamãe, alguém da família. Então, nesse momento, você pode apresentar para essa criança a importância do cuidado de Deus por nós. Vocês podem repetir juntos a frase que Deus cuida de nós todo o tempo. Nesse momento, nós vamos ver a lição número 10, Vivo de Novo. Essa lição fala sobre comunidade e a criança deve saber que os filhos de Deus cuidam uns dos outros. Nós vamos ver Eliseu sendo recebido por um casal que fez de tudo para receber o seu convite especial. Eles prepararam um quarto especial para Eliseu, eles prepararam uma mesa farta. Você pode levar para a sala uma mesa com vários utensílios, pratos, copos, alguns alimentos, para que a criança sente em volta dessa mesa, participe da sua montagem e interaja com essa história. Mas essa história é uma história triste também, porque esse casal não tinham filhos. Depois de um tempo, Deus concedeu um filho a eles, depois que Eliseu intercedeu. Mas esse filho veio a falecer. Mas Eliseu voltou naquela casa, orou por aquele menino que estava morto e esse menino ressuscitou. No momento em que esse menino ressuscitou, ele espirrou 7 vezes. Você pode pedir ajuda das suas crianças para que elas espirrem 7 vezes e vocês vão contando os espirros nesse momento. Tenho certeza que eles vão gostar de participar e vão interagir desse momento na lição.